Bem-vindos a todos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós iremos estudar Kama, ou Karma em sânscrito. Karma significa ação, sendo que na doutrina budista o seu significado é mais específico. Significa apenas as ações volitivas ou intencionais, e não todo tipo de ação. Nem significa apenas o resultado das ações, como muitas pessoas pensam. A doutrina de karma expressa a lei da natureza de causa e efeito, ação e o seu resultado. Na noite da sua iluminação, o Buda obteve 3 conhecimentos com base na sua própria experiência, ou os 3 conhecimentos diretos, que foram o renascimento, a operação da lei de karma e as 4 nobres verdades. Todos os ensinamentos do Buda derivam dessa experiência. O Buda disse que o primeiro elemento do nobre caminho óctuplo, que é o entendimento correto, é o precursor de todo o caminho da prática budista. O entendimento correto compreende karma e as 4 nobres verdades. A compreensão da doutrina de karma é, portanto, um dos ensinamentos centrais do Buda. No entanto, o ensinamento sobre karma causa muita controvérsia entre os budistas no Ocidente por várias razões. Primeiro, porque existe um mal-entendido muito grande com relação a karma, que é entendido como fatalismo. Ajantanísaro, num ensaio intitulado Karma, diz o seguinte: aos olhos da maioria das pessoas, karma funciona como destino, má sorte, uma força inexplicável e imutável que surge do nosso passado, pela qual somos responsáveis, ainda que vagamente, e que não temos forças para resistir. Creio que deve ser o meu karma, ouvi pessoas dizerem quando atingidas pela má sorte, com tal intensidade que não viram outra alternativa senão aceitar com resignação. O fatalismo implícito nessa afirmação é uma das razões por que tantos de nós rejeitamos o conceito de karma, pois soa tal como o tipo de mito insensível que pode justificar praticamente qualquer tipo de sofrimento ou injustiça na sociedade. Se ele é pobre, é devido ao seu karma. Se ela foi estuprada, é por causa do seu karma. A partir daí, é só um pequeno passo para dizer que ele ou ela merecem sofrer e dessa forma não merecem a nossa ajuda. No budismo original, karma não era linear. Outras escolas hindus acreditavam que karma operava como uma linha reta, com ações do passado influenciando o presente e ações no presente influenciando o futuro. Como resultado, eles viam pouco espaço para a livre escolha. Os budistas, no entanto, viram que karma opera através do processo de feedback, com o momento presente sendo determinado tanto por ações do passado como do presente. As ações do presente influenciam não somente o futuro, mas também o presente. Essa constante abertura para a influência da ação no presente no processo causal torna possível a livre escolha. Além desse aspecto de fatalismo, que foi descrito nesse breve trecho do ensaio de Tanísaro Bhikkhu, outro fator que contribui para a controvérsia em relação a karma é que muitas pessoas, talvez por força da sua formação religiosa original ter sido judaico-cristã, têm muita dificuldade em aceitar karma
e o seu desdobramento natural, que é o renascimento. Alguns autores budistas conhecidos, como por exemplo Stephen Batchelor, chegam mesmo a negar que o Buda tenha ensinado karma e renascimento, apesar das claríssimas evidências em contrário disponíveis no cânone. Por fim, a dificuldade em aceitar karma está ligada à questão da fé. Há estudos científicos feitos pelo Dr. Ian Stevenson, nos quais ele investigou as memórias de vidas passadas em crianças. Esses estudos foram publicados em vários livros, e os casos relatados apenas podem ser explicados com base em vidas passadas. Mas é claro que pessoas extremamente céticas poderão encontrar alguma maneira de negar esses estudos. E por outro lado, não podemos esquecer que o budismo enfatiza o pragmatismo dos seus ensinamentos, ou seja, que cada um deve ver e experimentar por si mesmo. Mas até que o praticante tenha desenvolvido a sua meditação até o ponto em que karma e renascimento possam ser verificados diretamente, a aceitação de karma e renascimento terá que ter alguma base na fé. Vamos ler agora um trecho do Upajjhatana Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya, no qual o Buda fala dos temas que deveriam ser contemplados com frequência, sendo que um deles é justamente karma. O sutta diz o seguinte: eu sou o dono das minhas ações, herdeiro das minhas ações, nascido das minhas ações, relacionado através das minhas ações, e tenho as minhas ações como árbitro. O que quer que eu faça, para o bem ou para o mal, disso me tornarei o herdeiro. Esse é um fato que deve ser contemplado por todos com frequência, quer seja mulher ou homem, leigo ou ordenado. Agora, baseado em que linha de raciocínio alguém deve contemplar dessa forma com frequência? Há seres que se conduzem de forma prejudicial com o corpo, de forma prejudicial com a linguagem, de forma prejudicial com a mente. Porém, ao contemplar nisso com frequência, essa conduta prejudicial com o corpo, essa conduta prejudicial com a linguagem, essa conduta prejudicial com a mente, ou é totalmente abandonada, ou é enfraquecida. No Patibhoga Sutta, o Buda nos oferece uma boa razão por que esses temas merecem ser contemplados com frequência. Bhikkhus, não há proteção, quer seja de um contemplativo, de um Brahmane, de um Deva, de Mara ou de Brahma, ou de qualquer outro no mundo, que evite surgir o fruto das próprias ações inábeis, que são contaminadas, produzem um novo ser existir, amedrontadoras, produzindo resultados dolorosos, conduzindo a um futuro nascimento, conduzindo a um futuro envelhecimento, enfermidade e morte. Em um outro sutta do Anguttara Nikaya, o Nibbedika Sutta, o Buda analisa karma em mais detalhe. O sutta diz: o karma deve ser conhecido. Intenção, eu lhes digo, é karma. Pela intenção, a pessoa faz karma através do corpo, linguagem e mente. Intenção, no contexto budista, tem um significado muito mais sutil do que o uso mais geral dessa palavra. De acordo com os ensinamentos budistas, todas as ações e linguagem, todos os pensamentos, não importa quão fugazes sejam,
e as respostas da mente às sensações recebidas através do olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente, sem exceção, contêm elementos de intenção. Assim, a intenção é a escolha volitiva feita pela mente em relação aos objetos para os quais a atenção é dirigida. É o fator que conduz a mente a se inclinar ou a repelir os vários objetos da atenção. É o que guia ou governa como a mente responde aos estímulos. É a força que planeja e organiza os movimentos da mente e, no final das contas, é aquilo que determina os estados experimentados pela mente. Uma ocorrência de intenção é uma ocorrência de karma. Quando há karma, existe resultado direto. Até mesmo um pensamento fugaz, embora não seja particularmente importante, não será, no entanto, desprovido de consequência. Será, no mínimo, uma pequena nódoa de karma, adicionada ao fluxo de condições que moldam a atividade mental. Com a prática repetida, através da proliferação mental ou expressão por meio de ações externas, o resultado se tornará mais marcado sob a forma de traços de caráter ou características físicas. Um símile para ilustrar como essa prática repetida forma traços de caráter ou mesmo características físicas, seria imaginarmos uma estrada de terra com muita chuva, onde se forma muita lama, e existe muito tráfego de veículos. Com o tempo, acaba se formando um sulco nessa estrada. Depois que a chuva para e o tempo seca, qualquer veículo que venha trafegar por essa estrada vai ter que acabar trafegando seguindo o sulco. E da mesma forma, a prática repetida acaba formando traços na pessoa da mesma forma como esses sulcos numa estrada de terra. Uma intenção destrutiva não precisa ocorrer num nível grosseiro. Ela pode, por exemplo, levar à destruição de algo muito pequeno, tal como quando rasgamos uma folha de papel com raiva. Muito embora o pedaço de papel em si não tenha importância, mesmo assim, a ação tem algum efeito sobre a qualidade da mente. O efeito é bem distinto ao rasgarmos a folha de papel com um estado mental neutro, como ao jogar fora um papel de rascunho. Se existe execução repetida desse tipo de intenção enraivecida, os efeitos da acumulação irão se tornar cada vez mais claros e podem se desenvolver para níveis mais substanciais. É importante destacar que qualquer ação desprovida de intenção não tem impacto na lei de karma. Isto é, não faz parte do escopo da lei de karma, mas de outras leis da natureza, como, por exemplo, um barranco desmoronando, ou um terremoto, ou um tsunami. Eu menciono isso porque já ouvi, até mesmo de professores budistas, que pessoas morreram num tsunami ou algum outro evento da natureza devido ao seu karma, que foi o karma delas que fez com que elas estivessem num determinado lugar que acabou resultando na sua morte. Esse entendimento não é correto. Primeiro, porque karma é ação e não fruto. E segundo, porque o fruto de karma é resultado de uma ação intencional. E num evento da natureza, não existe intenção envolvida. Existe um outro exemplo, que é o caso relatado em um sutta, onde um monge cego estava praticando a meditação andando. E sem se dar conta, ele estava pisando e matando formigas. E alguns monges foram conversar com o Buda sobre isso. E o Buda respondeu de que nesse caso não havia a geração de karma, porque o monge não via o que ele estava fazendo e não tinha intenção de matar aquelas formigas.
Regressando ao Nibbedika Sutta, o Buda diz o seguinte: e qual é a causa por que o karma se manifesta? Contato é a causa pela qual o karma se manifesta. E qual é a diversidade de karma? Existe o karma para ser experimentado no inferno, para ser experimentado no mundo dos animais, para ser experimentado no mundo dos fantasmas, para ser experimentado no mundo humano, para ser experimentado no mundo dos devas. E qual é o resultado do karma? O resultado do karma é de 3 tipos: aquele que surge no aqui e agora, aquele que surge mais tarde, nesta vida, e aquele que surge depois desta vida. Nesses 3 parágrafos, o Buda está se referindo aos frutos de karma. Como foi visto, karma significa ação. Já os frutos de karma são vipaka em Pali. Portanto, karma e vipaka, ação e seu fruto. O Lonapala Sutta oferece um símile para ajudar a entender o funcionamento dos frutos de karma. O Sutta diz o seguinte: há o caso em que um ato insignificante cometido por um certo indivíduo o conduz ao inferno. Há o caso em que o mesmo tipo de ato insignificante cometido por outro indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo o conduz ao inferno? É o caso em que um certo indivíduo não desenvolve a atenção plena no corpo, não desenvolve a virtude, não desenvolve a mente, não desenvolve a sabedoria. Limitado, mesquinho, permanece com o sofrimento. Um ato insignificante cometido por este tipo de indivíduo o conduz ao inferno. Agora, um ato insignificante cometido por qual tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento? É o caso em que um certo indivíduo desenvolve a atenção plena no corpo, desenvolve a virtude, desenvolve a mente, desenvolve a sabedoria. Ilimitado, generoso, permanece com o imensurável. Um ato insignificante cometido por esse tipo de indivíduo é experimentado no aqui e agora e aparece apenas por um momento. Em seguida, o Sutta descreve o símile do sal. E esse símile seria um punhado de sal que é colocado num copo com água e o mesmo punhado de sal que é jogado num rio. A água do copo não pode ser tomada devido à quantidade de sal. Já o sabor da água do rio praticamente não é alterado devido ao punhado de sal. O sal nesse símile representa a ação inábil, enquanto que a quantidade de água representa justamente o desenvolvimento da pessoa. O Buda diz que contato é a causa como o karma se manifesta. E na psicologia budista, o contato é a condição para a sensação. E a sensação é explicada pelo Buda como sendo o fruto de karma em 2 suttas do Samyutta Nikaya, o Natumha Sutta e o Karma Sutta. O Buda diz o seguinte nesses suttas: Bhikkhus, este corpo não lhes pertence, nem pertence aos outros. Vocês devem vê-lo como karma passado, formado por condições, nascido das volições, a base para as sensações. Bhikkhus, eu lhes explicarei o karma passado. O que é karma passado? Olho deve ser compreendido como karma passado.
formado por condições, nascido das volições, a base para as sensações. E o mesmo com relação ao ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Bhikkhus, o que é karma novo? Ações com o corpo, linguagem e mente no momento presente. Isso é chamado de karma novo. Portanto, o que o Buda diz nesses suttas é que vipaka, ou os frutos de karma, que tanto podem ser de karma passado, ou seja, ações em vidas passadas, ou karma novo, que são as ações nesta vida, se manifestam através de sensações nos meios dos sentidos. Isso é interessante, pois também ouvimos com frequência noções fatalistas vinculadas à lei de karma, como por exemplo que alguém sofreu algum tipo de acidente ou morte, ou algum outro tipo de infortúnio devido a karma. Mas, na verdade, o que o Buda explica é que o fruto ou resultado de karma se manifesta através de sensações. Portanto, o fato de uma pessoa morrer num evento da natureza não quer dizer que a morte em si foi o fruto do seu karma, mas sim que aquele evento da natureza foram as condições que resultaram na morte. E as sensações, nesse momento, podem ter sido fruto de algum karma passado. Essa é uma distinção sutil, porém importante. O evento em si não é fruto de karma, mas como a pessoa sente, pode ser fruto de karma. Digo pode ser porque no Molliya Sivaka Sutta, que é um sutta do Samyutta Nikaya, o Buda deixa claro que não todo tipo de sensações são frutos de karma. Ou seja, os frutos de karma se manifestam através de sensações, mas não todas as sensações são frutos de karma. Vejamos o que diz o sutta. Mestre Gotama, há alguns contemplativos e brahmanes que possuem esta doutrina e entendimento. Tudo aquilo que uma pessoa experimentar, quer seja prazer, dor ou nem dor nem prazer, tudo é causado pelas ações passadas. Agora, o que o mestre Gotama diz disso? O Buda responde: produzidas por distúrbios da bilis, surgem certos tipos de sensações. Que isso acontece pode ser compreendido pela própria pessoa e também no mundo é aceito como verdadeira. Produzidas por distúrbios da fleuma, dos ventos internos, de um desequilíbrio dos três, pela mudança de clima, pelo comportamento descuidado, pela violência, pelos resultados de karma. Por meio de tudo isso, surgem certos tipos de sensações. Que isso acontece pode ser compreendido pela própria pessoa e também no mundo é aceito como verdadeiro. Agora, quando esses contemplativos e brahmanes possuem essa doutrina e entendimento, tudo aquilo que uma pessoa experimentar, quer seja prazer, dor ou nem dor nem prazer, tudo é causado pelas ações passadas, então eles vão além daquilo que conhecem por si mesmos e daquilo que é aceito no mundo como verdadeiro. Portanto, eu digo que esses contemplativos e brahmanes estão equivocados. Regressando ao texto do Nibbedika Sutta, em seguida, o Buda fala sobre a diversidade de karma, que pode ser experimentado em vários mundos, como humanos, animais, devas e assim por diante. E também fala do resultado de karma, que é de 3 tipos, que surge no aqui e agora, que surge mais tarde nesta vida e que surge depois desta vida. Essas duas explicações, não sobre a diversidade e o resultado de karma, não deixam dúvida sobre o ensinamento de karma incluir o renascimento em outros mundos. E só para completar,
no Mita Sutta, que é um sutta do Samyutta Nikaya, o Buda diz o seguinte: as ações meritórias praticadas, esse é o amigo na vida futura. Ou seja, o karma benéfico poderá assegurar um bom renascimento. Por fim, o Nibbedika Sutta encerra com o karma que dá fim ao karma. O sutta diz o seguinte: e qual é a cessação do karma? Com a cessação do contato, karma cessa. E justamente este nobre caminho óctuplo, entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta, concentração correta, é o caminho da prática para a cessação do karma. No Aryamaga Sutta, que é um sutta do Anguttara Nikaya, o Buda descreve 4 tipos de karma. É importante notar que o Buda fala em diretamente compreendidos, verificados e anunciados. E esse é um enunciado que não deveria dar margem à dúvida quanto à relevância de karma nos ensinamentos do Buda. O Sutta diz o seguinte: Bhikkhus, esses 4 tipos de karma foram diretamente compreendidos, verificados e anunciados por mim. Quais 4? Ao karma que é escuro com resultado sombrio. Ao karma que é claro com resultado luminoso. Ao karma que é escuro e claro com resultado sombrio e luminoso. Ao karma que é nem escuro nem claro, com um resultado nem sombrio nem luminoso, que conduz ao fim de karma. E qual é o karma que é escuro com um resultado sombrio? É o caso em que uma certa pessoa fabrica uma formação corporal prejudicial, fabrica uma formação verbal prejudicial, fabrica uma formação mental prejudicial. Tendo fabricado essas formações prejudiciais, ela renasce no mundo com aflição. Ao renascer no mundo com aflição, ela é tocada por contatos aflitivos. Tocada por contatos aflitivos, ela experimenta sensações que são exclusivamente dolorosas, como aquelas experimentadas pelos seres no inferno. Isso é chamado karma, que é escuro com um resultado sombrio. E qual é o karma que é claro com um resultado luminoso? É o caso em que uma certa pessoa fabrica uma formação corporal, verbal e mental não prejudicial. Ela renasce num mundo sem aflição. Ela é tocada por contatos não aflitivos. Ela experimenta sensações que são exclusivamente prazerosas, como aquelas experimentadas pelos devas luminosos. Isso é chamado karma que é claro com um resultado luminoso. E qual é o karma que é escuro e claro com um resultado sombrio e luminoso? É o caso em que uma certa pessoa fabrica formações corporais, verbais e mentais, prejudiciais e não prejudiciais. Ela renasce no mundo com aflição e sem aflição. Ela é tocada por contatos aflitivos e não aflitivos. Ela experimenta sensações que são dolorosas e prazerosas, como aquelas experimentadas pelos seres humanos, alguns devas e alguns seres nos mundos inferiores. Isso é chamado karma, que é escuro e claro, com um resultado sombrio e luminoso. Nestes 3 tipos de karma, vemos novamente que os frutos de karma, vipaka, se manifestam através das sensações. Vemos também que aparecem com frequência as palavras prejudiciais e não prejudiciais ao se referir às ações corporais, verbais e mentais. Mas o que significa isso? Em geral,
Nós estamos mais acostumados a ouvir as palavras bom e ruim para qualificar alguma coisa. O uso das palavras bom e ruim apresenta algumas dificuldades, pois ambas possuem um sentido geral bastante amplo, e dependendo do contexto, algo pode tanto ser considerado bom como ruim. Imaginem, por exemplo, uma determinada comida, que em determinada situação pode ser boa, mas em outra ruim. Ou um pedaço de madeira, que se tiver algum uso será considerado bom, mas se não tiver uso, poderá ser considerado ruim. As palavras em Pali, que são traduzidas como benéfico e prejudicial, e que algumas vezes também aparecem como hábil e inábil, são respectivamente kusala e akusala. Uma interpretação adicional também poderia ser saudável e insalubre. Um sutta do Anguttara Nikaya diz o seguinte: qualquer karma realizado como resultado da cobiça, raiva, delusão, nascido da cobiça, raiva, delusão, que tenha a cobiça, raiva, delusão como sua raiz e sua causa, esse karma é inábil, esse karma é prejudicial, esse karma tem o sofrimento como resultado. Esse karma produz a criação de mais karma, não a cessação de karma. Qualquer karma realizado como resultado da não cobiça, não raiva, não delusão, nascido da não cobiça, não raiva, não delusão, que tenha a não cobiça, não raiva, não delusão como sua raiz e sua causa, esse karma é hábil, esse karma é não prejudicial, esse karma tem a felicidade como resultado. Esse karma produz a cessação de karma, não a criação de mais karma. Portanto, o que distingue o karma benéfico do prejudicial é justamente a presença na mente das raízes benéficas ou prejudiciais que estão conectadas com a cobiça, a raiva e a delusão. Para finalizar o Ariyamaga Sutta, o quarto tipo de karma, que é o karma que dá o fim ao karma, é o seguinte: e qual é o karma que é nem escuro nem claro, com um resultado nem sombrio nem luminoso, que conduz ao fim de karma? E é justamente, como nós vimos antes, o nobre caminho óptimo. Entre os três tipos de karma, ou os três tipos de ações, as verbais, corporais e mentais, qual seria a ação mais importante? E no Upali Sutta, que é um sutta do Majjhima Nikaya, o Buda responde: desses três tipos de ação, eu descrevo a ação mental como sendo a mais repreensível para a realização de uma ação prejudicial, para a perpetração de uma ação prejudicial, e não tanto a ação corporal e a ação verbal. O karma mental é considerado o mais importante porque é a origem de todos os demais karmas. O pensamento precede a ação por meio do corpo e linguagem. Ações corporais e verbais são derivadas do karma mental. Um dos mais importantes fatores de influência no karma mental é Ditthi em Pali, que são opiniões, ideias, entendimentos, crenças e preferências pessoais. As ideias têm uma influência importante no comportamento de um indivíduo, nas experiências de vida e ideais sociais. As ações, linguagem e a manipulação de situações são baseadas em ideias e preferências. Se existe um entendimento ou ideia incorreta, como consequência, qualquer pensamento, linguagem e ações subsequentes tenderão a fluir na direção errada. Se existe entendimento correto, então os pensamentos, linguagem e ações resultantes tenderão a fluir na direção adequada e benéfica.
Vejamos o que o Buda diz em 2 suttas do Anguttara Nikaya. Bhikkhus, quando há entendimento incorreto, o karma corporal, o karma verbal, o karma mental, criado como resultado daquele entendimento, bem como as intenções, aspirações, desejos e proliferações mentais, todos produzem resultados que são indesejáveis, desprazerosos, desagradáveis, que não trazem benefício, mas que conduzem ao sofrimento. Por conta de quê? Por conta daquele entendimento incorreto. Bhikkhus, há aquele cujo nascimento neste mundo não é para o benefício de muitos, não é para a felicidade de muitos, mas para a ruína, para o dano de muitos, para o sofrimento de ambos devas e humanos. Quem é essa pessoa? É a pessoa com o entendimento incorreto, com ideias distorcidas. Alguém com entendimento incorreto conduz muitos para longe da verdade e para a falsidade. Eu agora gostaria de fazer um resumo dos ensinamentos que foram dados nessa palestra. E, em primeiro lugar, é que a compreensão de karma é o nível mais básico do entendimento correto no budismo, que, em essência, significa assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Em segundo lugar, karma ainda causa muita controvérsia no Ocidente devido à noção de fatalismo, que enxerga karma como um processo linear. No budismo, no entanto, o karma não é linear, mas está sujeito ao processo de feedback, em que as ações no presente influenciam os resultados de ações do passado. Outra razão para a controvérsia é que karma está conectado com o processo de renascimento. Karma significa ação intencional ou volitiva. Não é todo tipo de ação e nem é o resultado das ações, como muitas pessoas pensam. O resultado ou fruto de karma é vipaka em Pali. E os frutos de karma se manifestam como sensações nos meios dos sentidos. Mas nem todas as sensações são frutos de karma. O karma que dá um fim ao karma é justamente o nobre caminho óptico, que é a quarta nobre verdade. A caracterização de karma como favorável ou desfavorável se dá através dos termos kusala e akusala em Pali, ou hábil benéfico e inábil prejudicial. A caracterização como kusala-akusala depende, respectivamente, da presença na mente das raízes da cobiça, da raiva e da delusão e dos seus opostos. Dos 3 tipos de ações, ou seja, verbal, corporal e mental, o tipo de ação mais prejudicial é a ação mental, porque a ação mental molda os demais tipos de ações e a própria mente. A manifestação dos frutos de karma depende de várias condições, entre elas o grau de purificação ou desenvolvimento da mente. Isso foi ilustrado através do símile do punhado de sal. E, para finalizar, eu vou resumir o valor prático dos ensinamentos de karma. Primeiro, que estabelece o entendimento de que as ações e os seus resultados estão sujeitos a causa e efeito, ao invés de encantos, objetos auspiciosos ou forças sobrenaturais. Segundo, demonstra que o êxito de qualquer aspiração depende das ações, encorajando a confiança em si mesmo e a diligência, colocando o futuro sob a forma de responsabilidade pessoal nas mãos de cada indivíduo. E, por fim, promove o entendimento de que todas as pessoas possuem o mesmo direito natural de se deixarem degenerar ou de melhorarem e se desenvolverem. Muito obrigado a todos. Nação.
O fatalismo implícito nessa afirmação é uma das razões por que tantos de nós rejeitamos o conceito de karma, pois soa tal como o tipo de mito insensível que pode justificar praticamente qualquer tipo de sofrimento ou injustiça na sociedade. Se ele é pobre, é devido ao seu karma. Se ela foi estuprada, é por causa do seu karma. A partir daí, é só um pequeno passo para dizer que ele ou ela merecem sofrer e dessa forma não merecem a nossa ajuda. No budismo original, karma não era linear. Outras escolas hindus acreditavam que karma operava como uma linha reta, com ações do passado. Bem-vindos a todos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós iremos estudar Kama, ou Karma em sânscrito. Karma significa ação, sendo que na doutrina budista o seu significado é mais específico. Significa apenas as ações volitivas ou intencionais, e não todo tipo de ação. Nem significa apenas o resultado das ações, como muitas pessoas pensam. A doutrina de karma expressa a lei da natureza de causa e efeito, ação e o seu resultado. Na noite da sua iluminação, o Buda obteve 3 conhecimentos com base na sua própria experiência, ou influenciando o presente, e ações no presente influenciando o futuro. Como resultado, eles viam pouco espaço para a livre escolha. Os budistas, no entanto, viram que karma opera através do processo de feedback, com o momento presente sendo determinado tanto por ações do passado como do presente. As ações do presente influenciam não somente o futuro, mas também o presente. Essa constante abertura para a influência da ação no presente no processo causal torna possível a livre escolha. Além desse aspecto de fatalismo, que foi descrito nesse breve trecho do ensaio de Thanissaro Bhikkhu, outro fator que contribui para a controvérsia 3 conhecimentos diretos, que foram o renascimento, a operação da lei de karma e as 4 nobres verdades. Todos os ensinamentos do Buda derivam dessa experiência. O Buda disse que o primeiro elemento do nobre caminho óctuplo, que é o entendimento correto, é o precursor de todo o caminho da prática budista. O entendimento correto compreende karma e as 4 nobres verdades. A compreensão da doutrina de karma é, portanto, um dos ensinamentos centrais do Buda. No entanto, o ensinamento sobre karma causa muita controvérsia entre os budistas no Ocidente por várias razões. Primeiro, porque existe um mal-entendido muito grande com relação a karma, que é entendido como fatalismo. Ajahn Thanissaro, num ensaio intitulado Karma, diz o seguinte: aos olhos da maioria das pessoas, karma funciona como destino, má sorte, uma força inexplicável e imutável que surge do nosso passado, pela qual somos responsáveis, ainda que vagamente, e que não temos forças para resistir. Creio que deve ser o meu karma, ouvi pessoas dizerem quando atingidas pela má sorte, com tal intensidade que não viram outra alternativa senão aceitar com resignação.